Fala Tricolada, beleza? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Antes de a gente entrar no assunto choro do Iago Felipe, vamos falar do Edinho, cara. O Edinho que tá jogando muita bola lá no Bangu, não tá jogando de volante, tá jogando avançado, na armação das jogadas, tá usando a camisa 10 do Bangu, é um dos destaques da equipe. Junto com ele foi o Davi, né, o zagueiro, que teve um problema sério no joelho, e o Gabriel Martins, um atacante cabeludo, joga pelos lados do campo. Mas quem está mais se destacando lá é o Edinho. É titular absoluto e é o cara que organiza o meio de campo do Bangu. Quem sabe o Edinho pode ser até um substituto ou uma opção à saída do Iago Felipe, que está indo para o Bahia. Né? Temos aí o Alexander, temos o Freitas, temos o Edinho, que no final do Campeonato Carioca volta para o Fluminense. Mas o que me deixa preocupado foi o que o Xerém Stuff deixou aqui no Twitter. É uma conta no Twitter que só acompanha a garotada da base. Ele trouxe a informação que o Edinho, o contrato dele vai até dezembro do ano de 2020, desse ano, até dezembro. Então no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Fluminense, que renovou o contrato com o David Braz, né? Renovou o contrato com o Manuel, com alguns jogadores veteranos do elenco também, dando mais um ano de contrato para outros jogadores principais da equipe, titulares. Seria interessante o Fluminense dar uma olhada no Edinho, pelo que ele está fazendo no Bangu, por ser titular, camisa 10. Tem um certo peso a camisa 10 do Bangu na história recente do futebol carioca, né? Quem acompanhou o Bangu aí da década de 80 e 90 sabe muito bem de quem eu estou falando. Então, acompanhar de perto, não podemos perder um jogador assim, né? O Edinho, ele não tem só de se destacado no Bangu. Ele também se destacou bastante no Sub-23 e no Sub-20, com boas apresentações, jogando na posição de volante. E agora descobrimos que o Edinho faz também a meia ali na armação, pode jogar de segundo volante, um meia armador. Então, estamos perdendo um jogador, e o Iago está indo embora. É mais uma vaga que pode surgir, mais uma oportunidade para esse garoto, no final do Campeonato Carioca, ele voltar ao Fluminense. O Bangu está fazendo uma boa campanha. Tem os 4 grandes que estão lá no topo, e o Bangu está ali na briga para ser o 4º colocado. O Edinho tem que se destacado, mas isso me deixa preocupado, saber que o contrato dele vai até dezembro e que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Ou você acha que só a gente da torcida do Fluminense está acompanhando o que o Edinho está fazendo no Bangu? O scout do Flamengo, o scout do Botafogo, o scout do Vasco também está acompanhando, está todo mundo esperando o momento certo, no meio do ano, em junho ou julho, é chegar no período de pré-contrato e levar o moleque de graça. Então o Fluminense não pode dar mole, tem que chamar o staff do Edinho para conversar. O Fluminense está com uma dificuldade tremenda de achar um reserva para o Ganso. Quem sabe a gente encontrou aí emprestando o Edinho para o Bangu. Se emprestou o Edinho para o Bangu é porque vê nesse jogador potencial de evolução. E ele está mostrando que está evoluindo lá. Então, quando trouxer o garoto de volta, ele pode ser utilizado como reserva do Ganso, por que não? Pelo futebol que ele está jogando, pela função que ele está exercendo no Bangu. Então não pode dar mole. O contrato dele vai até dezembro, no meio do ano, ele não pode assinar um pré-contrato com outro clube. Acho que o Fluminense precisa correr para renovar o contrato desse garoto. Edinho, olha esse nome. Agora vamos falar do Iago Felipe. A versão da saída do Iago Felipe era de que ele receberia o dobro ou mais do que ganhava no Fluminense. Foi oferecido a ele R$500 mil, meio milhão, para jogar no Bahia, com contrato até 2025, o contrato dele do Fluminense até 2024. Ele teria mais um ano de contrato aí em vigor. Então a narrativa era de que ele ia ganhar um bom salário, R$500 mil por mês, e um contrato até 2025. Isso aí seduziu o Iago Felipe a deixar o Fluminense, deixar a Libertadores, um time já montado, chance de ser titular e tudo, para ir para o Bahia. Essa é a versão. Já soltaram uma versão diferente. E é sempre assim. Bota a culpa no torcedor. Bota a culpa naquele que compra ingresso, que toma chuva, toma sol na cabeça, compra camisa de R$300, compra copo, compra flâmula, compra os quimbetes, é sócio torcedor. Bota a culpa naquele que ajuda a pagar o salário desses medalhões, jogadores velhos que não jogam porra nenhuma. Então a torcida
que canta, que grita, que tá na arquibancada, saindo até ficar rouco, né? Rouco da arquibancada de tanto gritar. O torcedor do Fluminense é uma torcida que canta do primeiro minuto ao último minuto. Mas sempre tem uma narrativa para jogar a culpa da saída de um jogador nesse pobre desse torcedor. Como se o jogador fosse um bibelô, fosse um cristal que não pudesse receber vaia. Eu não recebo nenhum tostão para ser torcedor do Fluminense. Garanto que toda torcida do Fluminense também não recebe. A gente está ali por amor. Daí quando tem um funcionário do clube que recebe 300, 200, não sei quanto o Iago Felipe recebe no Fluminense, mas ele faz parte de uma elite da sociedade brasileira, que pouca gente na sociedade, no Brasil, ganha um salário de 200 mil por mês, se sente milindrado por receber uma vaia num jogo contra o Audax pelo Campeonato Carioca. Iago, se você está se sentindo triste, abalado por receber uma vaia num jogo de Campeonato Carioca, nesse Campeonato Mequetrefe, contra o Audax, aí, meu amigo, acho bom sair mesmo, porque imagina uma Taça Libertadores no Maracanã, final de Libertadores, disputa de pênalti, pressão na arquibancada, disputa de título. Porra, você está sentindo o peso de jogar com a camisa do Fluminense depois de tanto esse tempo que você está jogando aqui no clube? Ô Iago, você está jogando um time grande. Time grande é isso, irmão. A pressão que você recebe aqui no Fluminense, você vai receber também lá no Bahia da mesma forma. A torcida do Bahia também é grande. A torcida do Bahia lota estádio, Fonte Nova só vive lotado. E o torcedor baiano pega no pé também, irmão. Faz parte da carreira do profissional receber pressão, receber vaia, receber elogio e aplauso. Ou você só quer o quê? Pelo amor de Deus, né? Nem a narrativa é essa agora. Falar que não é por causa do salário, não é por culpa da diretoria, não é por culpa de ninguém, é culpa do torcedor que vaiou o cara no jogo contra o Audax. É dose pra mamute. Quem trouxe essa informação foi o Vitor Lessa, dessa nova narrativa. Após ouvir vaias da torcida do Fluminense contra o Audax, Iago saiu de campo em prantos e chorou muito no vestiário. Volante sente que o desgaste na relação com o torcedor aumentou e, diante da proposta do Bahia, entende que a saída é o melhor para todos. O camarada chegou no vestiário aos prantos e teve que ser amparado pelos colegas. Iago, você, pelo amor de Deus, né, Iago? Você já está numa idade de servir de exemplo para a molecada. Como é que a molecada olha para um jogador profissional, o tempo de profissional que você é, o tempo de clube que você tem, ver você entrar no vestiário aos prantos porque foi vaiado contra o Audax? Porra, como é que um garoto desse vai olhar para um profissional como você e vai se espelhar e vai, porra, o camarada já tá esse tempo aqui no clube, já tem essa idade, é um profissional e tá desse jeito porque tomou uma vaia, porra, se eu errar, tô ferrado. Tá na hora de servir como exemplo, irmão. Esse exemplo não é o ideal. Engole o choro, engole a mágoa, levanta a cabeça, no outro jogo tenta responder diferente. Tenta jogar bem, para que essa vaia se torne em aplauso. Mas se você acha que na sua condição técnica você não tem como receber esse aplauso, a chance de você ser vaiado é maior do que ser aplaudido, então é melhor pegar suas coisas e realmente ir embora. Mas não dá para um jogador profissional, o tempo que você tem de clube, servir um exemplo desse para garotada. O Fluminense está cheio de garoto na base, no banco de reservas, e ver um profissional saindo triste porque foi vaiado no campeonato mequetrefe como Carioca. Aí fico preocupado, como é que um jogador desse profissional vai chegar numa Libertadores, final de Libertadores, um jogo eliminatório, em que condições psicológicas? A vaia, o elogio, tudo que acontece dentro de campo faz parte do futebol, a pressão da torcida, a altitude, copo que é jogado, objeto que é jogado na cabeça do jogador, vaia, xingamento, ofensa, isso tudo faz parte do futebol. Isso tudo acontece, mesmo a gente achando um absurdo que isso aconteça, violência, negócio todo. Mas, amigo, a gente conhece futebol há muito tempo, a gente sabe que essas coisas acontecem, infelizmente. E o jogador tem que ter a estrutura, a psicologia, né? Tem que ter a força mental para aguentar isso. Se não aguenta uma vaia contra o Audax, porra, pera aí, né? Aí já foi longe demais. Servir de exemplo,
para a molecada olhar em você e ver que você é um cara preparado para todos os intempéries do futebol, para as vaias, para os aplausos, para os elogios e para as críticas. A crítica é normal em todas as profissões. A gente tem que ser forte para continuar seguindo em frente. Aí, meu amigo, também o que não pode é justificar uma saída botando a culpa no torcedor. Ah, saiu porque o torcedor vaiou. Pelo amor de Deus, o jogador entrou em prantos no vestiário por causa da torcida, não acha mais clima jogar no clube. Porra, peraí, né, irmão? Não acha mais clima? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. O clima volta a acontecer na próxima partida, no próximo jogo, na próxima atuação. Se você quer ir para o Bahia, por outros motivos, por causa de salário, porque quer morar em Salvador, seja bem-vindo a Salvador. Salvador é uma belíssima cidade. Aí beleza. Mas botar na conta do torcedor não, né? Por favor. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Flui!